Sobre o tema Eliseu está aqui. Segundo Reis, então, o texto que nós lemos, segundo Reis 30, de 4 a 20, nos dá conta que Messa era o rei de Moabe, né? Ele era vassalo de Israel. Vassalo, ele era um subordinado dependente, por isso pagava imposto a Israel. Após a morte de Acabe, Messa se revolta contra Israel e declara guerra. Jorão, rei de Israel, convoca Josafá, rei de Judá, e o rei de Edom para uma guerra contra Moabe. Eles se reuniram e calcularam os custos: soldados, arma, comida e o quanto gastariam de água. Esse detalhe é importante, porque eles decidiram atravessar o deserto de Edom. E após 7 dias de caminhada, acabou a água. Isso nos leva ao primeiro ponto da nossa reflexão. Nossos cálculos, nossos planos, fora da vontade e da direção do Senhor, geralmente falham. Então tudo que você for planejar, que você for empreitar, pense nisso. Procure a orientação do Senhor. Às vezes nós planejamos, nós calculamos tudo direitinho, e mesmo assim falhamos, sai tudo errado. Lembra do primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia? Haviam calculado também errado a quantidade de vinho e acabou o vinho. Então o texto diz que após 7 dias de caminhada, atravessando o deserto, as fontes e os rios estavam longe e eles não tinham como voltar. Se eles voltassem, morreriam. Se fossem também continuar a caminhada, morreriam também. A falta d'água então começa a ameaçar o exército e os animais. E o Jorão, rei de Israel, ele fez uma acusação absurda. Jorão, rei de Israel, disse que Deus os havia levado até ali para entregá-los nas mãos dos moabitas ou do rei de Moabe. Jorão aqui, ele parece aquele povo que saiu do Egito, lembra? O povo que saiu do Egito sempre reclamava e sempre colocava a culpa em Deus, e sempre eles diziam a Moisés que Deus queria matá-los. Jorão parece muito crente, que quando os cálculos e os planos dão errado, ele se desespera e joga logo a culpa em Deus, né? Deus é sempre o culpado de tudo. Porém, Josafá, rei de Judá, que aqui representa aqueles crentes mais maduros, aqueles crentes mais experientes, ele disse: ei Jorão, calma aí, você está falando besteira. Não há aqui nenhum profeta do Senhor. Isso aqui é uma outra lição para nós. Antes de você murmurar e acusar Deus, consulte o profeta do Senhor, consulte o homem de Deus. Tem algum aí? Respondeu um dos servos de Jorão, rei de Israel: sim, há um profeta entre nós. Aqui está Eliseu, filho de Safate, aquele que deitava água sobre as mãos de Elias. Então vejam a importância do profeta, vejam a importância do homem de Deus. Por quê? Porque Deus fala com ele, Deus fala com o líder espiritual no caso. E aqui está o segundo ponto da nossa reflexão: antes de murmurar, antes de se desesperar, procure o homem de Deus, ouça o que Deus tem a dizer por meio de seu mensageiro. Pense nisso, porque geralmente nós tomamos decisão olhando para o cenário, nós tomamos decisão movidos pelas nossas emoções, e o cenário às vezes e as nossas emoções não inspiram confiança. Eles estão no deserto sem água, não dá para voltar, impossível continuar, e aí bate o desespero. E as piores decisões da vida geralmente são tomadas na hora do desespero. Então cuidado quando for tomar decisões. No desespero quase sempre dá errado. Na hora do desespero, consulte a Deus, busque uma saída ouvindo aquele que tem mais intimidade com Deus, aquele que está mais próximo do Senhor. Deus sempre tem a resposta correta, Deus sempre tem um caminho pelo meio do mar, como disse Asaf no Salmo 77. Quando disseram Eliseu está aqui, o Josafá calou-se imediatamente, e também fez com que todos calassem. E aí
Josafá, rei de Judá, diz assim: está com ele a palavra do Senhor. Ninguém diz mais nada, deixa o homem de Deus falar. Esse talvez seja um problema nosso. A gente nunca deixa o homem de Deus falar. O homem de Deus é sempre o último a ser consultado. O homem de Deus é sempre deixado de lado. O homem de Deus é o último que sabe das coisas. Então, preste atenção, Eliseu estava lá. E o que fazia um profeta de Deus entre os soldados que iam à guerra? A resposta é simples. Eliseu estava entre os soldados como conselheiro espiritual, para dar direção espiritual. E mais, o bom profeta quase sempre está na luta. O bom profeta quase sempre está no meio da batalha. O bom profeta gosta de guerra, ele gosta de luta. Agora, se Eliseu estava lá, porque ele, na condição de profeta, estava calado até aquele momento? Por que ele não se manifestou? A resposta também é simples. O profeta de Deus só fala quando autorizado por Deus. O profeta de Deus não é um tagarela que sai por aí falando tudo ao tempo e a hora. Ele só fala quando autorizado por Deus. Deus não mandou, Deus não falou nada. Então Eliseu estava até aquele momento calado. E quando Eliseu ia falar, ele foi questionado por Jorão e imediatamente respondeu. O Eliseu disse: que tenho eu contigo? Vai consultar os profetas de teu pai e os profetas de tua mãe. O Jorão, ele era filho de Acabe e de Jezabel, lembra? Acabe e Jezabel levaram Israel à idolatria, a adorar falsos deuses, né? Haviam 400 profetas de Baal e 450 profetas de Acera. E o povo de Israel havia sido levado a adorar esses falsos deuses. Então a resposta foi dura: vai consultar os profetas do teu pai e os profetas da tua mãe. E por que isso? Porque nós devemos rejeitar todo e qualquer tipo de idolatria. A idolatria é como um pecado de feitiçaria. Deus não suporta a idolatria. Se Josafá não estivesse aqui, eu não olharia para a tua cara. Foi o que o Eliseu disse. Preste atenção à insignificância desse homem. Como um rei da nação de Israel, ele é tratado pelo profeta de Deus. Por quê? Por causa da continuidade da crença de seus pais. Então ele demonstra carnalidade, desespero, e aí ele é repreendido por Eliseu. E aqui tem uma outra lição para nós, irmãos. Tem crente que só blasfema, reclama, porque pensa que está fora da bênção de Deus, e ele está sempre lamentando aquilo que ele recebe por graça. Então esse é um dos grandes problemas do povo de Deus: reclamação, murmuração. Nós somos abençoados e nós estamos reclamando. Nós temos a graça de Deus sobre as nossas vidas e nós estamos insatisfeitos. E a nossa vida não pode ser medida pela infidelidade dos outros, de maneira nenhuma. Nós, como crentes maduros, nós temos que mostrar essa maturidade. Então Eliseu disse algo interessante. Ele disse: pessoal, Deus até agora não me falou nada, está em silêncio, mas eu sou profeta do Senhor, eu conheço Deus melhor do que vocês. E aí Eliseu disse: tragam-me um tocador de harpa. Músico aí no original hebraico é tocador de harpa. Tragam-me um tocador de harpa. Se fosse o Davi, né, tinha mandado trazer um monte de instrumento, né, aquela oba. Acho que Davi era meio penteca, né? Mas o Eliseu não, mais tradicional. Ele diz: olha, traz aí um tocador de harpa. Enquanto o músico tocava, diz o texto que a mão do Senhor veio sobre Eliseu, ou seja, a palavra de Deus veio sobre Eliseu, e ele disse: assim diz o Senhor, este vale que está seco se encherá de poços de água. Eliseu já tinha visto toda uma murmuração, acusação falsa contra Deus, projetos fracassados. Até então ele estava calado, e aí Deus vai falar com ele, e ele não tinha visto um louvor, ele não tinha visto nenhum cântico, ele não tinha visto nenhum culto para Deus, só reclamação.
estava faltando alguém que tocasse harpa, estava faltando alguém, né? Tocasse alguma coisa para que Deus falasse. E aqui eu identifico como música sacra, estava faltando alguém que tocasse uma música sacra. Eliseu então parece bem diferente de Davi, né? Se fosse Davi, teria mandado trazer vários instrumentos, teria mandado o povo cantar, dançar, fazer um louvorzão, mas não é isso que agrada o Senhor. Por essas atitudes que Davi foi censurado em Amós 6,5. A Bíblia diz em Amós 6,5 que o povo cantava à toa e inventava, como Davi, instrumentos para eles mesmos. Então Eliseu parece saber disso. E lembre de Eliseu, quando tudo der errado na sua vida, quando tudo estiver difícil, lembre-se de Eliseu. Cante louvores ao Senhor. Não cante para alegrar ou para aliviar o seu coração. Cante para que Deus fale. Isso parece ser um erro nosso, né? A gente sempre canta para alegrar o nosso coração. A gente canta para satisfazer o nosso eu. Parece que as músicas que nós cantamos e ouvimos é para a nossa satisfação. Não é, irmão. A música deve agradar ao Senhor. E aí é isso que ele diz aqui, ó. Salmos, hinos e cânticos espirituais, diz a Bíblia, né? Isso deve ser entoado a Deus. Esse é o verdadeiro louvor que deve agradar ao Senhor. Então a Bíblia diz que enquanto o arpista tocava, Deus se manifestou e falou pela boca do profeta. O verdadeiro louvor, o verdadeiro culto faz Deus se manifestar. E Deus não vai se manifestar de forma extraordinária como muita gente quer. Muitas vezes, irmão, um sermão desse fala mais ao nosso coração do que qualquer outra coisa. Enquanto o hino era tocado, né, os reis e os seus exércitos calados estavam, e aí Deus falou, e Eliseu disse: assim diz o Senhor, cavem covas e cisternas, cavem bastante, porque eu hei de encher esse vale de água. Então notem que Deus aqui, de acordo com a narrativa, ele tem dois propósitos em mente. O primeiro não é só satisfazer a sede dos necessitados, mas também, por meio da própria água que Deus vai usar para matar a sede dos animais e manter os exércitos vivos, Deus vai destruir o inimigo. Às vezes a nossa visão é tão pequena que a gente não consegue ver o que Deus está fazendo na nossa vida. E Eliseu diz mais: olha, Deus disse que Ele vai encher o vale de água, mas vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva. E por que isso? Porque alguém poderia ter dito: encheu de água aí porque foi a chuva, né? Durante a noite. Mas não vai haver chuva, não vai haver vento, e Deus vai encher esse vale de água. E aí a gente precisa aprender uma outra coisa. Na vida cristã, as coisas acontecem por fé e não por aquilo que nós vemos. Terão o suficiente, disse Eliseu, tanto vocês quanto os seus rebanhos e os animais. Não se preocupem, Deus vai resolver o problema. E quando eles pensavam que a bênção se limitaria apenas à água, tem algo mais. Verso 18: e como se isso não bastasse, o Senhor ainda entregará o exército de Moabe nas vossas mãos. Segundo Reis 3, 17 e 18, diz que Deus fez mais do que eles esperavam. Isso deve ser uma máxima na nossa vida. Deus sempre vai fazer mais do que nós esperamos. Irmãos, Deus sempre espera de nós um culto que dê a Ele a oportunidade de se manifestar como o Senhor. Deus sempre espera que na nossa vida haja espaço para que Ele mostre a sua grandeza. Mas às vezes nós somos tão materialistas, nós estamos tão envolvidos com as nossas próprias ideias, nossas próprias decisões, que nós não consultamos o homem de Deus, nós não consultamos a palavra de Deus, não consultamos o Senhor. E aí o desastre é praticamente certo. Eles cavaram as cisternas, e o verso 20 nos dá conta que no dia seguinte, por volta das 9 horas da manhã, todas as cisternas estavam transbordando. Agora, o que há entre um dia e outro? Lembra? Há uma noite.
E sabe o que isso significa? O Salmo 37 responde: entrega, confia, descansa, porque Deus dá os seus enquanto dorme. Não perca o seu sono por causa do seu inimigo, não perca o seu sono por causa de problemas, não perca o seu sono por causa de outros, por causa de ímpios. Confie no Senhor. O verso 22 diz: quando se levantaram pela manhã, dia seguinte, o sol brilhava sobre a água. Para os moabitas, a água parecia vermelha, ou seja, o sol bate na água e eles estavam vendo sangue. E eles disseram: é sangue, e exclamaram. Os 3 exércitos atacaram uns aos outros e se mataram. Venha, povo de Moabe, vamos tomar os despojos. O que eles foram fazer lá? Está todo mundo morto, vamos pegar as armas, os alimentos e o que tiver aí. E eles foram pegar o despojo de guerra. E quando chegaram lá, eles foram mortos, foram surpreendidos. Aqueles que estavam mais à distância fugiram, e o povo de Israel perseguiu e venceu Moabe. Irmãos, eu teria ainda muitas outras coisas para falar aqui acerca dessa história, mas o tempo não me permite, vou guardar para uma outra oportunidade. Mas eu quero deixar aqui algumas lições para os irmãos. Em primeiro lugar, encontre motivos para cultuar e louvar o Senhor. Encontre motivos. Nós sempre temos motivos. Nós temos alguém que se opõe contra nós temos problemas difíceis para resolver, nós temos o nosso próprio eu para tratar, nós determinamos coisas para nós que vamos nos arrepender depois. Então procure ouvir a Deus, procure o homem de Deus, louve ao Senhor, cante ao Senhor, mesmo quando os cálculos e os planos derem errado. Agora, cante ao Senhor para que Deus se manifeste até você, para que Ele fale a você. Louvar é melhor do que murmurar, é melhor do que reclamar. Quando você vê que a derrota se aproxima, cante. Quando tudo parece que vai dar errado, cante. Quando você não souber o que fazer, procure o homem de Deus, louve ao Senhor, toque uma música, né? Se você não sabe tocar, cante uma música ao Senhor, ainda que seja com o hino errado, como nós vimos agora há pouco, mas cante ao Senhor, tá? E por último, não abra a mão do homem de Deus. Deus sempre tem alguém no meio do seu povo com o qual pode falar para você. A Bíblia vai nos dizer que da boca do sacerdote deve o povo procurar conhecimento. Então não deixe o profeta de lado, não deixe o homem de Deus de lado. Essa é uma das grandes lições desse texto. Quando você não souber o que fazer, que direção tomar, chame o homem de Deus e ouça ele. Que às vezes, quando as pessoas chamam o homem de Deus, eles já decidiram, é só para o homem de Deus assinar embaixo. E quando ele discorda, geralmente ele não é ouvido. E depois, quando a coisa não dá certo, vem a reclamação, vem a murmuração. Então, não deixe de lado o profeta do Senhor. Quando você não souber que atitude tomar, chame o homem de Deus, ouça o que o homem de Deus tem a dizer para você. E a vitória aqui só aconteceu porque Deus falou. Mas Deus só falou, Deus só se manifestou porque Eliseu estava lá. Vocês imaginem se Eliseu não estivesse lá. Todo aquele povo teria morrido. 3 exércitos teriam morrido. Quantidade de animais teriam morrido. Mas o homem de Deus estava lá. Ele sempre tem uma solução. Ele sempre está mais próximo do Senhor. O Senhor sempre fala com ele. Deus nos abençoe. Que a gente olhe para textos como esse assim e tire lições para que essas lições possam direcionar as nossas vidas. São ensinamentos simples, mas que aconteceram na vida do povo de Deus para que servisse de exemplo para todos nós. Que Deus nos abençoe.